Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Anime no Geo aqui nas redes sociais. Se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Jorge Tavares, apresentador deste canal lindo, maravilhoso, e traz um pouco mais da cultura aqui, que eu Otaku Nerd, do jeitinho brazuca, do jeitinho que a gente gosta, né? E dessa vez nós vamos de recomendações, voltamos com o quadro de recomendações, e dessa vez nós vamos adentrar ao mundo de um dos animes mais icônicos dos anos 90. Um anime que trouxe muita neura pra muita gente, muita dor de cabeça, e até hoje muita gente não entende ele. Serial Experiments Lain. Quer saber um pouco mais sobre esse mundo enigmático, onde a tecnologia se entrelaça com a realidade e acaba tendo uma pitada espiritual no meio? Fica com a gente que após a vinheta vamos destrinchar o mundo experimental do Serial Experimental Lain. Voltamos, mas antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê uma força ao Anime no Geo, cada vez crescer mais, engajar mais, deixe seu like, seu comentário, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ajude a gente a bater a meta de 300 inscritos, precisamos bater essa meta de 300 inscritos até o final de abril, conto com a força de vocês, bora falar de Serial Experimental Lain. É um anime, né? Serial Experimental Lain é um anime de ficção barra psicológico. Ele traz essa trama, ele entrelaça essas duas vertentes de anime, né, de histórias, juntamente com a tecnologia. O mundo onde se passa Lain é um mundo onde cada vez mais a tecnologia acaba ultrapassando a realidade e como vice-versa. Então você acaba às vezes não sabendo mais o que é o virtual, o que é o tecnológico, do que é o humano, do que é o toque, do que é verdade. E essas são as premissas para um dos animes mais icônicos dos anos 90. E se você pegar, vamos lá, nós estamos em 2024, Serial Experimental Lain é um anime dos anos 90, final dos anos 90. Praticamente é o que acontece um pouco hoje em dia. Às vezes a gente começa a ter essa descolação, né, ou descolar da realidade no tanto tempo que nós vivemos nas redes sociais, nos aplicativos de relacionamento, entre outras coisas. Então já lá atrás, esse anime já fazia uma crítica de uma possível realidade, um possível acontecimento futurístico, né, no nosso futuro. Então nós já conseguimos hoje em dia, nós assistimos esse anime, né? Após assistir esse anime, a gente começa a fazer essas reflexões. A trama de Lain. Vamos falar um pouco da trama de Lain. Lain é um anime que trata exatamente como eu já havia citado anteriormente, esse traçamento, né? Essa descolação da realidade em meio ao virtual. E é basicamente isso que acontece, é o core principal da história deste anime. A Lain é uma personagem que ela não era muito fã de tecnologia, ela não era uma pessoa que gostava muito, não tinha celular, não gostava de mexer no computador, ela tinha um computador na palavra que os pais dela deram, e ela nunca mexia. Até que houve um grande acontecimento na vida dela, uma das pessoas que estudavam na mesma escola que ela comete aquela palavra com S, que é muito, infelizmente, está cada vez mais comum na sociedade que nós vivemos hoje, né? Principalmente no Brasil, já há estudos que dizem que houve um aumento significativo aí nesses últimos anos dessa palavra com S, mais exatamente na camada de adolescentes e jovens adultos, né? Adolescência entre seus 14 a 18 e dos seus 18 a 26. Então já há 20, 30 anos atrás esse anime já tocava muito nesse assunto. E a gente sabe que infelizmente essa palavra com S acontece muito nas sociedades orientais, né? Devido à pressão, trabalho, cobrança e outras coisas que dão gatilhos para que aconteça isso. Então, devido a esse grande acontecimento, esse acontecimento infeliz, a nossa protagonista ela acaba se impactando de uma maneira que ela nem esperava que acontecesse. Ela não esperava que sentisse tanto
a perca dessa pessoa que compartilhava o seu ambiente de estudo, até o momento que ela recebe uma mensagem da pessoa que já não está mais entre nós, por intermédio de uma rede que se assimila à internet, a Wired, desculpa a pronúncia. Para simplificar, é a internet que nós temos, é a internet. Ela consegue receber uma mensagem de uma pessoa que não está mais aqui, que é exatamente essa pessoa que estudava com ela, e daí em diante ela começa a ter gatilhos e começa a se auto-questionar as suas crenças, a sua percepção da realidade, a sua percepção do virtual, e ela acaba adentrando cada vez mais no mundo virtual. Ela começa a montar o seu computador, que estava lá parado, o pai até ajuda, e o pai dela fica, nossa, que legal, filha, você se interessou, que legal. E aos poucos, o computador, que é a simbologia, né, a metáfora para o virtual, começa a tomar conta do quarto dela a um nível que ela já não tem um espaço para dormir, é só o computador. Imagina só, galera, hoje em dia a gente fica imaginando aquelas mesas gigantes que abre o microfone e deita, reclina. É quase uma parada dessa, mas é absurdo. Se você se interessar pelo anime, você vai ficar impactado imaginando uma situação dessa. E à medida que ela vai adentrando cada vez mais no mundo virtual, vai se desenvolvendo lá, ela vai cada vez mais descolando da realidade e se questionando. Então acaba sendo também uma jornada sobre autoconhecimento, se descobrir, se desenvolver, se realizar, se encontrar. É muito brisa. Eu falo por mim que eles passaram quase mais de 20 anos que eu assisti esse anime, e até hoje, quando eu revisito ele, eu ainda fico pensando, o que esse cara, o que essa pessoa consumiu para desenvolver isso? Porque, olha, deve ter sido a boa. Mesmo em meio a tanta brisa, como eu até acabei de brincar, o anime discute muitos temas complicados, como você tirar a sua própria, né, você se autoflagelar, você descolar da realidade, o seu autoconhecimento, seu descobrimento como pessoa, você se identificar, você ter a sua própria identidade, né? Você saber quem é você se olhar no espelho e saber eu sou eu, isso que me define. Então é absurdo de como você começa a assistir, você começa a se envolver, você começa a refletir sobre a sua própria vida, você começa a ver os ramos que a sua vida tomou, os ramos que a vida da protagonista começa a levar a partir de um simples contato, a partir de um acontecimento que não é fácil, né, acontecer, como acontece próximo de você, começa a despertar isso nela. Então é muito complexo, são diversos temas complexos. Poderia ficar horas e horas dessecando, mas como eu também não tenho uma propriedade gigantesca para falar de temas tão complexos e pesados, né, como palavra com S, como coisas que implicam muito na questão de você ser um profissional em psiquiatria, psicologia, eu prefiro só ficar na parte superficial que atende a esse vídeo ao anime. Vamos falar também um pouco da Len, né, que é a protagonista desse anime, a protagonista dessa série. Ela é uma garota jovem, adolescente, que ela é muito reservada, muito calma. Ela acaba às vezes você começa a assistir a série e você acha que essa menina não é nada. Ela não tem emoção, ela não vibra, ela praticamente existe. E é justamente um dos temas bem desenvolvidos na série que acaba mostrando o desenvolvimento dela. Porque acho que vocês já passaram por isso em algum momento da vida de vocês, que é a partir do momento que vocês descobrem algo que vocês gostam, vocês acabam aparecendo, se encontrando, evoluindo, e é justamente a partir do contato com a tecnologia que ela acaba despertando até sentimentos que ela nem sabia que tinha, como a empolgação, excitação, vontade, a curiosidade aguça nela, e ela acaba se desenvolvendo cada vez mais como pessoa. E nesse momento ela acaba começando a criar sua própria identidade. E isso demonstra uma evolução do personagem gigantesca à medida que os episódios vão se desenrolando, a trama, há também a parte de pessoas que é praticamente como se fosse
há também a parte das pessoas que praticamente como se fossem uma agência reguladora que começam a investigar distúrbios na internet desse desenho, né, da rede que conecta essa história, né? Então, como eu já comentei anteriormente, vou usar a expressão internet. Eles começam a investigar além o comportamento dela, porque eles começam a ver distúrbios na rede, e são distúrbios causados pela própria interação dela. Porque ela quer descobrir por que ela recebeu aquela mensagem de uma pessoa que já nem está mais, uma pessoa que já não está mais entre nós. E ela consegue ter as suas respostas, ela consegue ter mais contatos, e isso começa a despertar um alerta, e as pessoas começam a correr atrás dela e investigar ela para ver o que está acontecendo, porque esses fenômenos estão acontecendo ao entorno dela, direcionando, né? Que hoje a gente sabe que a partir de um IP na máquina, a gente consegue saber onde está sendo logado, onde está sendo upado algum arquivo ou feito um download. Então, mais ou menos, seguindo essa ideia, essa premissa, eles conseguem localizar onde se encontra além. E a partir disso começam a fazer investigações para tentar entender o que está ocorrendo. Os outros personagens, vou ser bem sincero, a série é tão centrada nela que você acaba não pegando carisma com outros personagens, até os próprios parentes dela, no caso o pai, que é o mais próximo. Chega um momento da série que os outros personagens ficam meio que um pouco irrelevantes, porque é tão centrado no desenvolvimento da personagem Len que você mesmo se perde no desenho, porque você começa a se auto-questionar, fazer uma auto-reflexão. É muito denso, você vai sair dessa sessão de anime com a dor de cabeça gigantesca, eu garanto. Uma das coisas que faz Serial Experimental Len ser tão único é o visual. O visual para a época foi muito, muito além. Você tem misturas de cenas que são cenas filmadas em tempo real, na realidade, mescladas com cenas em 2D, juntamente com o trabalho em 3D. Então tem muitas vezes você acaba assistindo o desenho, assistindo as cenas e fica meio perdido se aquilo é 3D, se aquilo é uma imagem transformada em animação. Até os próprios momentos onde a Len, né, a personagem, começa a meio que se fundir com a realidade e a tecnologia, começa a descolar ou até, digamos, fazer como posso dizer, entre aspas, um desdobramento astral. É tão lindo, é tão lindo que às vezes chega até a arrepiar e assustar você ao mesmo tempo. O visual é muito impactante da série, é muito único. Eu duvido que vocês vão assistir um anime que tenham a mesma identidade visual tão característica de que a série Serial Experimental Len tem. Eu duvido que vocês vão encontrar algum anime tão assim, tipo, como se fosse um RG, é único. O visual de Len é único e só funciona pelo enredo, só funciona pelo que foi realmente desenvolvido para a história. Len teve um impacto tão grande na cultura pop, mais exatamente na cultura geek, otaku, né, japonesa, tão forte que até hoje tem ecos disso. Então praticamente toda vez que você vê algum anime que toca em temas que chega a ser até meio de horror psicológico, é remetido a Len. De alguma forma você tem esse direcionamento que remete além, devido ao impacto que causou na indústria. Como eu já comentei anteriormente, a animação é única, o desenvolvimento da série, o teor filosófico da série, com essas auto-reflexões, são tão grandes que impacta diretamente inúmeros personagens. Eu poderia ficar listando vários, mas eu creio que depois que vocês assistirem Len, vocês vão ver outros animes e vão falar: poxa, é disso que tá falando. Lembrou lembrou Len, porque impactou demais. É muito diferente. E eu tenho certeza que muitos diretores de Hollywood aí, com certeza também tiveram acesso a essa animação e tiveram ideias a partir desse anime tão icônico. Eu tenho certeza. E chegamos ao fim do vídeo, espero que vocês tenham gostado um pouco dessa introdução. Tá um pouquinho confuso que nem um anime, mas só para desconfundir
assista além. Se você já assistiu, deixa nos comentários aí qual foi a sua percepção, qual foi a sua aceitação sobre esse anime, sobre os temas que são abordados hoje em dia, né? No mundo que nós temos Black Mirror para falar muito dessas coisas e outras séries, filmes, eu acho que Len foi um dos pilares, aquele que chutou a primeira bola para isso, né? Deu o kickoff inicial para falar desses temas em séries, em animes, em filmes. Espero que vocês tenham gostado. Se você não assistiu essa obra ainda, dê uma chance a uma obra antiga, dê uma chance a Serious Experimental Len. E volta aqui no vídeo para comentar, volta aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem muito bem, até a próxima. Falou!